Muito bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando nessa leitura de 2 Coríntios e nas reflexões breves que eu estou extraindo desses textos tão ricos. A nossa leitura hoje é 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, até o capítulo 7, versículo 1. Capítulo 6, versículo 14, até o 7, capítulo 1. Acompanhe comigo. Pois, perdão, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, meus amados, capítulo 7, versículo 1, tendo, pois, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Na sessão anterior, Paulo abriu o seu coração para os irmãos e pediu que os irmãos abrissem o seu coração para eles. Por quê? Paulo ia entrar com uma palavra de arrependimento, um convite chamando os irmãos ao arrependimento. Ele não dá detalhes do que está exatamente acontecendo. Eu só posso imaginar que alguns dos problemas que ele tratou na primeira carta continuavam ainda na igreja, problemas em particular ligado à relação do cristão com o mundo. Paulo diz aqui que não pode haver, e ele usa vários sinônimos para dizer que não pode haver união com o mundo, entre o crente e o mundo. Como Tiago nos diz, aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Quem ama o mundo não ama a Deus, como diz 1 João. E ele usa aqui, o apóstolo Paulo, vários sinônimos para indicar que não pode haver essa parceria com o mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Ele diz no versículo 14, jugo desigual. Versículo 14 ainda, sociedade. Versículo 14, comunhão. Versículo 15, harmonia. Versículo 15, união. Versículo 16, ligação. Ele usa diversos sinônimos para indicar que nós não somos mais deste mundo. E ele usa também diversos sinônimos para dizer os lados, jugo desigual com os descrentes, sociedade entre a justiça e a iniquidade, comunhão entre luz e trevas, harmonia entre Cristo e o maligno, união entre o crente e o descrente, ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. E depois ele cita uma série de versículos onde Deus, no Antigo Testamento, assim como no Novo, ele chama o crente, ele chama o discípulo de Jesus a uma palavra que não ouvimos muito: santificação. Estamos num processo de santificação, não somente do velho homem que ainda pode estar habitando em nós, mas um processo de santificação da nossa relação, da nossa influência, ou melhor, da influência do mundo em nós. O mundo constantemente está nos influenciando. E é muito fácil, por ideias, por pensamentos, por música, por moda, através de amizades, através de esportes, sermos arrastados aos pouquinhos para a forma de pensar do mundo. E ele diz no versículo 7,
capítulo 7, versículo 1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. E ele diz, impureza não somente da carne, como do espírito. Tem certas coisas no nosso processo de santificação que tem a ver com o contato. Talvez um envolvimento sexual, envolve o contato físico. Mas alguns são de natureza espiritual, ou seja, invisível, tem a ver com a mente. Aperfeiçoemos então, ele diz, a nossa santificação no temor de Deus. Todo cristão, novo ou velho na fé, tem este chamado de Deus que é a santificação. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 4 que é a vontade de Deus a nossa santificação. Este é um ponto doutrinário que nós não podemos titubear. Em alguns a gente até fica, isso é ou não é vontade de Deus? A nossa santificação diante do Senhor é clara. Ele quer que estejamos nesse processo de nos tornarmos cada vez mais santos, como Ele é santo. Que Deus nos dê força neste processo de santificação. Amém.